Provérbios, capítulo 2. Lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Versículo 12. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Versículo 16. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Então, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Veja só, aqui no comentário dessa Bíblia de estudo King James, eu vou ler aqui no rodapé. O sábio conclama os jovens ou inexperientes, abre parênteses, tanto na vida quanto na comunhão com Deus, fecha parênteses, a depositarem a sabedoria em seus corações, ou encher a nossa mente da palavra de Deus, depositar a palavra de Deus em nossa mente, com todo carinho e segurança, assim como o salmista exorta que guardemos a palavra de Deus. Salmo 119:11, Isaías 55:11. A expressão hebraica, entre aspas, meus mandamentos, não deixa dúvidas sobre as ordens expressas do Senhor. Versículo 2, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Veja só, a expressão hebraica, traduzida nas edições da King James desde 1611 como, entre aspas, coração, corresponde na antiga cultura hebraica a, entre aspas, entranhas, ou a, entre aspas, intestinos, por causa da sensação frio na barriga, normalmente experimentada quando se sente uma forte emoção. E significa o, entre aspas, centro das decisões humanas, sendo assim traduzida também em algumas passagens por mente ou razão. Então o coração aqui pode ser também mente, o coração aqui é mente, o coração aqui é razão, entranhas, centro das decisões humanas. Glória a Deus. Versículo 3, e se clamares por entendimento, vamos clamar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor com fé, e por inteligência suplicares aos brados,
Se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus em ação, conhecer. Nós temos que lutar, nos esforçar para conhecer cada vez mais Jesus, para obedecê-lo. A expressão hebraica aqui traduzida por Deus é Elohim. O sábio nos exorta a conhecer a Deus como pessoa, Pai, como única maneira de alcançar vida sábia e eterna. Filipenses 3, 10, 11. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Então, versículo 4: se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor, o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Olha, eu não vou pecar contra Deus porque eu tenho medo de pecar contra Deus. Porque eu quero fazer o que é certo, o que Ele manda fazer eu quero fazer. O que Ele fala para não fazer eu não quero fazer, eu não vou fazer. E acharás o conhecimento de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é o conhecimento de Deus. Jesus é a palavra. Versículo 6: porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Versículo 8: pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Tiago 1,5 nos ensina como ganhar sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Está vendo? Essa é mais uma promessa. Tantas quantas promessas todos têm, o sim e o amém. Depende de nós. Se algum de vós não tem falta de sabedoria, é uma promessa. Rogai, o que eu tenho que fazer? Rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Aí tem como que a gente vai receber. Todavia, peça com fé. Sem qualquer sombra de dúvida, peça com fé. Sem dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante a uma onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tem que ter uma fé firme. Pediu, confiante que vai receber. 100%. Está na palavra? Eu consultei, está escrito. Então eu vou pedir. Está escrito. Confirmou? Ele já falou com a gente. Então a promessa se cumprirá. 100% certeza. Então, voltando em Provérbios 3, pois guarda os passos dos justos e protege o caminho dos seus santos. Veja só, a expressão hebraica original, entre aspas, santos, significa aqueles que foram, entre aspas, santificados, escolhidos e separados pelo Espírito de Deus para a sua honra e glória. Romanos 1,7, Romanos 8,14. Romanos 1,7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos. 2 pontos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja só, o sentido mais amplo da expressão original grega aqui traduzida por santidade é separado para contínua adoração a Deus. Santidade, separado para contínua adoração a Deus. Nesse aspecto, todos os cristãos são, entre aspas, santos, pois foram sobrenaturalmente separados por Deus para servi-lo por meio do seu serviço espiritual diário e contínuo.
A expressão tem igualmente o sentido prático de um aperfeiçoamento espiritual que ocorre todos os dias na vida dos crentes pela administração do Espírito Santo que neles habita. 1 Coríntios 1:2. A graça é o favor imerecido de Deus, o Senhor nos concedendo a bênção do seu chamado e proteção, ainda que não sejamos dignos, enquanto, entre aspas, misericórdia é a paciência longânime do Senhor, que retarda a punição que nossas más intenções, erros e pecados merecem, na esperança de nossa conversão. A paz é a bênção da plena segurança e certeza dos cuidados paternos do Senhor, mesmo em meio às mais graves tribulações e perdas. Voltando em Provérbios 3:9. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Então, que modo compreenderás bem o significado de ser justo, ter juízo? Se nós buscar sabedoria, o versículo 4. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, obediente. Versículo 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja só, os que aceitam a palavra de Deus e recebem com sinceridade a sua graça, aprenderão com o Espírito do Senhor a agir com sabedoria em todas as circunstâncias. Hebreus 5:11-14, onde nos ensina a buscar a maturidade em Cristo. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Continuando, o bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. Versículo 14, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Veja só, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. João 3:19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aqui é Jesus falando. Então, quem pratica a verdade, Jesus é a verdade, quem pratica o Evangelho, vem para a luz. Aí o versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, odeia Jesus, e não se aproxima da luz, e não se aproxima de Jesus, da palavra, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, quem pratica Jesus, quem pratica a palavra de Deus, vem para a luz, cada vez mais recebe luz do Senhor, para que veja claramente as suas obras, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aí, voltando em Provérbios 2, no versículo, nós vamos ler o versículo 14, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Romanos 1:32. E, apesar de conhecerem a justa lei de Deus
que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Veja só aqui, um pouquinho antes, versículo 31, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, quais atos? Aqui atrás está falando, versículo 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais. Veja só que o comentário aqui, o afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental reprovável, ou seja, um favorecimento ao surgimento de ideias e pensamentos cada vez mais avessos à vontade de Deus e ao bom senso. Um grande pecado sempre tem início com uma singela ideia, ou pensamento que depois de algum tempo de sórdido agasalhamento, dá origem a práticas maléficas, ainda que pareçam prazerosas a princípio. Paulo nos adverte para um tipo ainda mais ímpio de pecador, aquele que aplaude o erro e o mal cometido pelo seu semelhante. Hoje em dia é comum vermos difundido, especialmente pelos meios de comunicação, elogios de todo tipo a atitudes claramente contrárias à vontade de Deus, reveladas nas Sagradas Escrituras. Continuando, versículo 15, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Versículo 16, a sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida, que visa seduzir com palavras e sensualidade. Veja só aqui, a expressão hebraica original e literal, entre aspas, forasteira ou entre aspas, estrangeira, carregava o sentido de que as mulheres judias eram tementes ao Senhor e, portanto, somente as gentias ou pagãs eram, entre aspas, imorais. Contudo, o significado mais amplo diz respeito ao afastamento da lei, especialmente do amor sincero e dedicado ao Senhor, a fim de se entregar aos ilusórios prazeres mundanos. Continuando, versículo 17. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Veja só, o crente sincero é leal e por seu amor e fé em Deus não quebra pactos assumidos diante do Senhor, como o caso da, entre aspas, aliança matrimonial, normalmente celebrada na juventude com a pessoa a quem se prometeu amar e cooperar na construção de uma família temente a Deus por toda a vida. Versículo 18. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Veja só, a expressão hebraica original transliterada, Refaim, significa, entre aspas, espíritos dos mortos, ou, entre aspas, reino das sombras. Os falecidos estão no Sheol, expressão hebraica original que se refere à sepultura, ao pó da terra para onde nossos corpos voltam, às profundezas obscuras ou às moradas dos mortos. Uma vida dedicada à prática da imoralidade, uma ação imoral leva sempre a outra e mais outra. Pavimenta o caminho que conduz rapidamente à destruição e à morte dos envolvidos. Versículo 19. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Versículo 20. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Versículo 21. Porquanto os justos herdarão a terra,
e os íntegros nela habitarão. Veja só, as terras de Canaã haviam sido prometidas por Deus a Israel. Na terra prometida, o povo de Deus encontraria plena paz e liberdade para viver em alegre devoção a Deus, Yahvé. Essa promessa foi ampliada para todos os povos mediante o sacrifício vicário de Cristo, o Messias. Versículo 22. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Muito bem, concluímos a leitura de Provérbios, capítulo 2.